Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maísa, de Ciências, e hoje a gente vai iniciar nossa aula de número 42. Vamos então, pessoal, retomar a atividade que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, sobre as doenças causadas por protozoários. Nós falamos sobre a malária e a leishmaniose, que são duas doenças transmitidas por picadas de mosquitos, portanto, os meios de prevenção são o combate ao mosquito, o uso de repelentes, o uso de inseticidas, telas nas janelas. Você pode usar também mosquiteiros ao redor da cama se você mora numa área que tem muita árvore, muita vegetação, que acaba propiciando o aparecimento de muitos mosquitos. A amebíase e a giardíase foram duas doenças transmitidas por água e alimentos contaminados. Então, o meio de prevenção, sempre beber água fervida e filtrada, sempre lavar muito bem os alimentos, principalmente aqueles crus, cozinhar muito bem as carnes para evitar qualquer contaminação. Além do que, buscar sempre ter o saneamento básico, água tratada chegando em casa, coleta de esgoto, tratamento desse esgoto e os hábitos de higiene. Falamos um pouquinho sobre a doença de Chagas, que também é uma doença transmitida por insetos, só que dessa vez são as fezes do barbeiro. O barbeiro é um insetinho que quando ele pica a pessoa, ele acaba evacuando, eliminando os fezes e ele arrasta essas fezes para aquela área da picada e isso acaba contaminando a pessoa. Também transmitido da mãe para o bebê e através da transfusão de sangue. O combate ao inseto é o principal meio de prevenção. É um inseto, pessoal, que vive em frestas de madeira. Ele gosta de ficar lá nas frestinhas, então também manter a casa sempre muito bem limpa, principalmente se você tem o forro de madeira, o assoalho de madeira ou até as paredes da sua casa de madeira. Limpar bem embaixo da cama, do sofá, colocar para arejar, para tomar um sol, para eliminar este inseto. E aqueles outros meios de prevenção, como o uso de repelentes, inseticidas e telas nas janelas. E por último, a toxoplasmose, que é uma doença transmitida por água e alimentos contaminados com o protozoário. Também da mãe para o bebê e por meio de transfusão de sangue. Sempre então beber água fervida ou filtrada, lavar muito bem os ambientes e tomar muito cuidado com os hábitos de higiene, principalmente quando você tem um animalzinho de estimação em casa. Muito bom, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar falando dos protozoários e algas unicelulares na saúde pública ainda, mas vamos dar uma ênfase para o papel deles na economia e também no ambiente. Falamos já sobre os que causam doenças, agora vamos falar das algas unicelulares, que são as diatomáceas, que possuem uma carapaça de sílica ao redor da sua célula, e isso é extremamente útil na indústria. Vamos falar daquelas algas que fazem fotossíntese, produzem toneladas de oxigênio para a atmosfera. Dos protozoários e algas unicelulares que formam o fito e o zooplâncton, a base da cadeia alimentar. E também de algumas algas dinoflageladas que podem produzir substâncias tóxicas no ambiente, mas também fenômenos naturais fantásticos como a bioluminescência. Então, pessoal, para iniciar, vamos a um quiz para ver se a gente recorda um pouquinho sobre os protozoários. Sobre os protozoas, assinale a alternativa correta. Letra A. Será que são seres vivos unicelulares e eucariontes que podem ter diversas funções ecológicas e utilidades? Ou letra B. São micro-organismos procariontes que causam doenças? Ou letra C. A grande maioria parasita e pluricelular? Ou letra D. São seres vivos unicelulares que habitam todos os ambientes da Terra, mas não são parasitas. Anote lá no seu caderninho a resposta correta.
Resposta correta, pessoal, letra A. Os protozoas são seres unicelulares e eucariontes, que podem ter diversas funções ecológicas e utilidades. Muito bem. Agora, pessoal, vamos falar dessas algas que possuem essa carapaça de diatomito rica numa substância chamada sílica. Essas algas, como elas se multiplicam muito na superfície dos oceanos e elas têm uma vida relativamente curta, as suas carapaças acabam se acumulando no fundo dos oceanos e formando rochas chamadas sedimentares, extremamente ricas em sílicas. Então essas algas formaram verdadeiras reservas dessa substância no ambiente, que são extremamente úteis para várias atividades humanas. Então eu trouxe para vocês uma imagem muito bonita do formatinho dessas carapaças, dessas algas unicelulares. Elas são extremamente biodiversas, variadas, têm formatos e cores, uma mais linda que a outra. São vistas com microscópio e depois que o corpinho, a célulazinha da alga morre, a carapaça se deposita lá no fundo do oceano, formando essa substância chamada diatomito, que é rico em sílica, como se fosse uma areinha bem fina, inclusive é uma das substâncias presentes na areia. E olha que legal, legal entre aspas, né, pessoal? Mas é necessário uma reserva e uma mina de onde é extraída o diatomito e, consequentemente, a sílica. Essa é uma mina que está localizada lá na Califórnia, nos Estados Unidos, no oeste americano. Mas, professora, você não falou que uma alga unicelular vive na água? Como assim você tem uma mina terrestre? Pessoal, por que é terrestre? Porque essa região, lá no passado, foi fundo de mar, há milhões de anos atrás. E essas algas foram se acumulando milhões e milhões de anos no fundo dos oceanos. E acabou que, com a movimentação do planeta, da crosta terrestre, dos oceanos, essa área hoje é uma área seca e forma esse acúmulo desse mineral, do diatomito, que é extraído para fabricar muitas coisas interessantes que a gente vai ver agora. Olha lá, o diatomito é utilizado, pessoal, muito na fabricação de filtros. Como é uma substância porosa, ele forma uma rocha extremamente porosa, cheia de buraquinhos no meio, ela é interessantíssima para reter partículas de sujeira. Então, muito utilizadas em filtros, esses que a gente usa em casa para água, em filtros na indústria para limpar a água, também nas piscinas. É uma substância abrasiva, pessoal. Quando você passa ela nos metais, ela faz um polimento, por isso ela é extremamente útil na indústria. Também é uma substância adsorvente, ela acaba absorvendo a umidade devido às suas características, sua porosidade. Usado muito na fabricação de pastas de dente, cosméticos, justamente por ser abrasiva e produzir esse brilho, esse polimento. Na indústria química também, como catalisador de diversas reações químicas. É uma rocha extremamente importante porque ela é isolante térmico e acústico, pessoal. Então acaba sendo utilizado na construção civil para fazer forro, para fazer tijolos, aqueles tijolinhos, sabe, refratários que a gente usa na churrasqueira. Então, são compostos também de sílica. É utilizado na agricultura, na produção de pesticidas, também é adicionado ao solo para trazer ar para esse solo, fazer a aeração do solo. Na composição de tintas, plásticos, é uma infinidade de utilidades desta carapacinha de uma alga unicelular que acaba existindo nos nossos oceanos principalmente. Mas, pessoal, olha que interessante. Sabe esses saquinhos branquinhos que vêm dentro de produtos que a gente compra no nosso dia a dia? Para que será que eles servem? Para que serve aqueles saquinhos que vêm dentro de embalagens diversas? Olha o que está escrito lá. Sílica em gel? Pensa um pouquinho e tenta responder aí no seu caderninho.
conseguiu pensar, pessoal? Olha lá, esses saquinhos são feitos de sílica. Na verdade, é uma sílica artificial, mas ela contém sim a substância que vem lá das algas do diatomito. Ela é produzida artificialmente, mas contém essa substância. E olha que genial! Essa sílica em gel que tem lá dentro do saquinho, forma aquelas bolinhas, ela serve para absorver a umidade, aumentando a vida útil daquele produto que a gente está comprando. Sabe Deus quanto tempo ele vai ficar naquela caixa, naquele pacote? E essa sílica ajuda a manter a temperatura e a umidade... a umidade adequada e aumentar a vida útil daquele produto. E assim acaba por protegê-lo. Então é bem bacana. Quando você comprar um produtinho que venha com esse saquinho de sílica, não jogue fora. Coloque no seu guarda-roupa, coloque dentro de uma caixa de ferramenta para não enferrujar suas ferramentas. Utilize isso para proteger outras coisas que você tem na sua casa, que é extremamente interessante. Muito bom, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a capacidade que as algas unicelulares têm de produzir oxigênio através do processo da fotossíntese. Nós já falamos um pouquinho sobre a fotossíntese, onde o ser vivo é capaz de absorver o gás carbônico, a água, bater tudo isso no seu liquidificadorzinho interno através da absorção da luz solar, lá nos seus cloroplastos, e produzir o quê? O açúcar, a glicose que ele precisa para sobreviver e de quebra ainda liberar oxigênio para a atmosfera. E as algas unicelulares, pessoal, são responsáveis por mais da metade do oxigênio que nós respiramos. Muitos cientistas dizem que elas são responsáveis por 90% de todo o oxigênio presente na atmosfera. Então, elas são extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, junto com as cianobactérias. Então, vamos a mais um quiz da aula de hoje. Sobre a fotossíntese, assinale a alternativa correta. Letra A. Ocorre em seres heterótrofos para obtenção de alimento e acaba liberando oxigênio. Ou letra B, é um processo relacionado à respiração dos seres vivos. Letra C, ocorre nos cloroplastos de seres autótrofos que captam a luz solar e transformam o gás carbônico e a água em alimento e oxigênio. Ou letra D, é um processo dispensável ao equilíbrio dos ecossistemas. Anote lá a sua respostinha correta. Certeza que você acertou essa, né? Letra C. A
Fotossíntese ocorre no cloroplastos de seres autótrofos, capazes de produzir o seu próprio alimento, que captam a luz solar e transformam gás carbônico e água em alimento e oxigênio. Muito bom, pessoal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o papel dos protozoas, protozoários e algas unicelulares na cadeia alimentar. São seres vivos, pessoal, que vivem no plâncton, na superfície das águas, principalmente nos oceanos. Então, eles são extremamente importantes porque são a fonte de alimento de milhares de outras espécies de seres vivos. O plâncton, o zooplâncton, formado principalmente pelos protozoários, acabam se alimentando de quem? Do fitoplâncton, que são as algas unicelulares. E esses dois micro-organismos acabam servindo de alimento para microcrustáceos, que servem de alimento para pequenos peixes, que servem de alimentos para peixes maiores. E assim se forma a nossa cadeia alimentar. Caprichei nessa cadeia alimentar, pessoal. Tem 6 níveis tróficos. E eu ainda não coloquei os decompositores. Depois que o tuba morre, ele vai lá para o fundo dos oceanos e é decomposto por bactérias. Então, são seres indispensáveis para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, mas também para todo o planeta, já que as algas unicelulares fazem a fotossíntese. Muito bom! Vamos a mais um quiz, então, da aula de hoje. A cadeia alimentar é uma relação que existe entre seres vivos pela busca de alimento. Sobre os níveis tróficos, assinale a alternativa correta. Vamos lembrar um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Letra A. Os seres produtores são exclusivamente as plantas? Letra B. Os consumidores são autótrofos? Letra C. Os decompositores são os protozoários e animais? Ou letra D, os autótrofos são os produtores que compõem a base da cadeia alimentar? Tá fácil essa, pessoal. Anote lá a respostinha correta. Resposta correta, pessoal, letra D. A cadeia alimentar, os autótrofos são os produtores que compõem a base da cadeia alimentar. São os seres autótrofos, capazes de realizar fotossíntese, formado pelas algas pluricelulares, as cianobactérias e também aqueles seres vivos do reino das plantas. Muito bom! Agora, olhe que legal essas algas que são capazes de emitir luz e proporcionar um fenômeno natural chamado de bioluminescência.
Essas algas existem em regiões específicas dos nossos oceanos. Existe na Califórnia, nos Estados Unidos, existe aqui na América Central, numa praia próximo a Porto Rico, existe na Tailândia e alguns locais nas Ilhas Maldivas, lá no sul, no litoral sul, né, da Índia. E olha que lindo esse espetáculo que elas produzem. Elas se proliferam nas águas e com o movimento das ondas, elas estimulam uma substância no seu corpo, uma enzima, que ativa uma reação química que emite luz. E aí elas brilham no escuro, formando este fenômeno fantástico da natureza. Quando você observa uma alga dinoflagelada isolada, olha que bonitinha que ela é. Mas como elas se multiplicam demais, a gente acaba enxergando essa luminase e nos proporcionando esse espetáculo da natureza. As algas responsáveis por esse fenômeno são as chamadas dinoflageladas, aquelas que possuem 2 flagelozinhos no seu corpinho. Nessa imagem aqui a gente não consegue ver com clareza esses flagelos, pessoal. Mas acreditem, eles estão lá. Bom, só que se algumas algas do mesmo grupo, das dinoflageladas, se reproduzirem demais no oceano, elas acabam produzindo substâncias tóxicas na água. Elas acabam deixando a água com uma coloração avermelhada. E aí esse fenômeno chama-se maré vermelha. Olha como fica a coloração da água quando essas algas se proliferam demais, pessoal. Fica toda avermelhada, num tom mais escurecido. Essas substâncias tóxicas, elas podem sim interferir na fauna aquática. Muitas espécies de seres vivos podem morrer por conta da intoxicação. E pode também interferir no ser humano. Se o ser humano entrar em contato com essa água, ele também pode ter problemas de saúde, porque são substâncias tóxicas. Essa imagem que a gente vê aqui é aqui no litoral de São Paulo, pessoal. Então é um fenômeno que ocorre sim no litoral do Paraná, Santa Catarina, no litoral de São Paulo e no restante do nosso país. Agora, olha que interessante essa reportagem bem para nós aqui do nosso estado do Paraná. Maré vermelha restringe cardápio nas praias do Paraná. O que essa reportagem está falando? Que um fenômeno da maré vermelha tem afetado a vida de famílias que lidam no cultivo e na comercialização de ostras, que são frutos do mar. Ela nos explica que, devido ao avanço da maré vermelha, foi proibida a comercialização durante um período de restaurantes que vendem frutos do mar. Então vamos pensar juntos, por que suspender a venda de frutos do mar por conta desse fenômeno da maré vermelha? Responda aí no seu caderninho.
Então, pessoal, você que mora aí no nosso litoral do estado do Paraná, você já ouviu falar da maré vermelha? Você já converse com seus pais, com seus familiares, principalmente se você está relacionado à pesca, se eles já viram esse fenômeno acontecer ou até mesmo você já viu esse fenômeno acontecer. Ele é um fenômeno até um pouco comum no nosso litoral paranaense. A Ilha do Mel também é uma região que eu já vi maré vermelha lá na Ilha do Mel. Então, quando a gente fala em maré vermelha, por que suspender o consumo de frutos do mar, dependendo da intensidade desse fenômeno? Porque poderiam estar contaminados com substâncias tóxicas, liberadas por esses dinoflagelados, que são essas algas unicelulares, e assim poderiam causar intoxicação no ser humano. Porque se a gente come um peixe, ou um crustáceo, ou um animal marinho, que está intoxicado com as substâncias liberadas pelas dinoflageladas, a gente pode acabar sim também se intoxicando. Pode causar diarreia, pode causar febre, pode causar uma série de problemas para o ser humano. Então, olha lá, o fenômeno se caracteriza pela proliferação, quando se espalha, intensa de uma determinada espécie de microalga tóxica, dinoflagelada, que é a maré vermelha. E ainda fala que começou lá em Santa Catarina e avançou para o litoral do nosso estado do Paraná. Muito bem, pessoal. Então, se a gente pode pensar que essas algas podem se proliferar demais e produzir substâncias tóxicas, elas também podem ser usadas, pessoal, como bioindicadoras da qualidade da água. Por quê? Quando nós temos um ambiente aquático que recebe o despejo de esgoto sem tratamento, aumenta muito as quantidades de sais minerais provenientes desse esgoto na água. Essa disponibilidade de sais minerais faz com que as algas se multipliquem demais, a ponto, pessoal, delas formarem uma fina camada na superfície de água, que impede as trocas gasosas e também a entrada de luz na água. E isso afeta todo o ambiente aquático, porque a água vai ficando com pouco oxigênio dissolvido. Os seres vivos precisam desse oxigênio que está na água, porque eles respiram oxigênio, eles são capazes de filtrar o oxigênio que está dissolvido na água. Quando você tem essas microalgas tampando a superfície, esse oxigênio não entra e não sai, então vai ficando sem oxigênio disponível na água. E também não penetra a luminosidade, o que afeta a fotossíntese de outras microalgas que não estão na superfície, que estão ali misturadas naquela água. E isso ocasiona, pessoal, um desastre ambiental enorme, porque isso é um efeito em cascata que a gente chama, né? Os seres vivos vão ficando sem oxigênio, começam a morrer, aí o alimento de um começa a morrer, daí aquele que não se alimenta também morre, então vai ocasionando um problema em cascata. O nome disso, pessoal, é eutrofização da água. Ela começa a eliminar um odor característico, bem fedorento e uma coloração esverdeada, bem feia. Então, quando você tem muita microalga na água, significa que tem algum desequilíbrio ocorrendo ali. Pode ser que esteja algum esgoto conectado nesse corpo hídrico na água e esteja contaminando esse ambiente. Lembrando, né, pessoal, que nós ainda não temos uma rede de coleta de esgoto e tratamento desse esgoto como nós gostaríamos. Existe agora, o governo está lançando agora um programa para tentar levar o tratamento e a coleta de esgoto para mais casas de mais brasileiros. Mas o Brasil ainda tem uma defasagem nesse sentido. Muito bom. Agora, pessoal, olha essa reportagem que eu separei para a gente discutir na aula de hoje. Proteção das baleias, uma solução para a mudança climática. Professora, o que a baleia tem a ver com o clima? Olha que legal, pessoal. Como a baleia é o maior animal do planeta Terra, né, a baleia azul, e as outras baleias são animais gigantescos, durante a sua longa vida, que pode durar até 200 anos, ela acumula carbono no corpo.
E quando ela morre, ela carrega esse carbono com ela. Então a gente pode dizer que ela é uma fixadora de carbono. Olha que bacana. Ela captura 33 toneladas de dióxido de carbono, que é aquele gás que acaba contribuindo para o aquecimento global. Ela, enquanto uma árvore consegue captar apenas 3% dessa quantidade. Então pensa o papel ecológico de uma baleia, como ele é importante. Agora a professora está falando de alga, de protozoário, o que você está falando de baleia, de clima agora? É isso que você vai tentar raciocinar. O que será que as algas unicelulares têm a ver com a baleia? Bom, vivem no mesmo ambiente aquático. Nós acabamos de falar que se você liberar esgoto demais, as algas se reproduzem demais e viram um problema. Mas e a baleia? Onde será que a baleia se encaixa nisso? Será que você consegue desvendar esse mistério, pessoal? Tente no seu caderninho.
Então, pessoal, olha isso. Quando as baleias estão nos oceanos, pensa lá, pessoal, que o oceano cobre 75% do nosso planeta. Então, claro, a gente tem aquelas regiões litorâneas, mas grande parte do oceano fica afastado do continente. E lá nesses ambientes, o que a baleia proporciona? Ela elimina as suas fezes. Já pensou, pessoal, o tamanho do cocô de uma baleia? Não sei te dizer qual é o tamanho do cocô de uma baleia, vou ser sincera, mas deve ser um cocôzão enorme. E olha que bacana, quando essa matéria orgânica, essas fezes, é eliminada na água, ela acaba liberando sais minerais que contribuem para a proliferação das algas, que são justamente fundamentais para formar o fitoplâncton e produzir o oxigênio que nós respiramos. E com isso também contribui para diminuir o problema da eliminação do gás carbônico e do aquecimento global. Olha que genial, pessoal! Por essa você não esperava. Muito interessante. As baleias contribuem até com a eliminação das suas fezes no ambiente, porque essas fezes são importantíssimas para a manutenção do equilíbrio do ecossistema aquático. Olha lá, excrementos de baleia têm um efeito multiplicador no fitoplâncton, pois contém ferro e nitrogênio, os elementos que o fitoplâncton precisa para crescer. Então, quanto mais baleias, mais oxigênio. Genial, né, pessoal? Muito bom. Então, vamos para o último quiz da aula de hoje. São seres vivos eucariontes unicelulares, vivem em ambientes aquáticos e têm importantes funções ecológicas. Essa afirmação se refere a qual ser vivo, pessoal? Será que é a letra A, os vírus? Letra B se refere aos moneras? Ou letra C se refere aos protistas? Ou letra D, às plantas e animais? Fácil essa, pessoal. Anote no seu caderninho.
Resposta correta, pessoal, os protistas, né? O assunto da nossa aula de hoje, os protozoários e as algas unicelulares. Eucariontes vivem em ambientes aquáticos e têm funções importantíssimas para o nosso ecossistema. Muito bom. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, pessoal, e olha quanta coisa importante a gente viu. Que os protozoários podem sim causar certas doenças, mas são importantíssimos na cadeia alimentar porque formam o zooplâncton. As algas unicelulares, por sua vez, são também formadoras do plâncton através do fitoplâncton, produtoras de oxigênio através da fotossíntese e algumas ainda têm utilidades econômicas, como o uso da carapaça das algas. Muito bem. Então, pessoal, não deixe de fazer as suas atividades lá no Classroom. Acesse o Classroom, responde a sua atividade, porque isso vai garantir a sua presença nessa aula. Combinado? Capricha, pessoal, e nós nos vemos na aula que vem.